Edilson, boa noite, meu irmão. Tudo em paz? Que Deus te abençoe. Estamos aqui para termos mais uma aula, aprendermos juntos da parte de Deus, nosso culto de doutrina, nessa noite, quarta-feira, dia 20 de maio de 2020, onde estamos aqui pela graça, misericórdia, bondade de Deus, que é o nosso ser supremo. Louvamos e engrandecemos ao seu nome, porque somente Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E nós, como cristãos, devemos ter em mente que Deus é quem é o administrador de todas as coisas. Quando eu falo todas as coisas, eu coloco o tempo, a sua bondade, eu coloco que Deus é um Deus que controla todas as coisas, quando Ele controla a vida e a morte. Tudo está diante dEle. Então vamos continuar crendo nesse Deus, sabendo que Ele é o autor de todas as coisas. Nossa aula de hoje é a aula de número 6, certo? Nós estamos estudando sobre estudos bíblicos doutrinários, são um tesouro teológico da Confissão de Fé. Paulo Sérgio Barbosa, boa noite, meu irmão, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Tesouros Teológicos da Confissão de Fé de Westminster, em 34 roteiros práticos. Esse livro aqui é um livro muito bom. São doutrinas em quem nós cremos, da Igreja Presbiteriana. Tá certo? E hoje nós vamos estudar sobre a queda do homem, o pecado e o seu castigo. A queda do homem, o pecado e o seu castigo. Nós vamos tomar como pano de fundo o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 12, e Romanos, capítulo 6, versículo 2, embora a gente comece muito lá por Gênesis, o nosso assunto. Claudiane e Ailson devem estar aí nas suas casas também assistindo, junto com Gabriel, que Deus abençoe. Se quiser fazer alguma pergunta, apesar de que Ailson e Claudiane já estudaram esse livro todinho. Eu me lembro que eu ia na casa deles quando eles estavam sendo preparados para o batismo, para receber o batismo. Queridos, vamos começar orando a Deus, né? A nossa aula de hoje vamos começar orando. Primeiro agradecendo a Deus pelo Deus que Ele é para conosco, né? Pelo Deus forte e poderoso que Ele é para com cada um de nós. Então vamos orar, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a nossa sincera gratidão a Ti, Deus, pelos Teus feitos em nossas vidas, pelo Teu cuidado. Muito obrigado, Deus, pela providência divina que o Senhor tem tomado sobre as nossas vidas humanas. Obrigado pelo livramento, os livramentos. E queremos te pedir em especial, Deus, agora, uma eterna, não te pedir, te agradecer, né? Porque graças a Deus, o nosso neto, o filhinho de rei, chegou em casa, está em casa já, nos braços de sua mãe, depois de 3 dias no hospital. É pura graça de Deus, pura bondade de Deus. Queremos te louvar também, Deus, e te pedir agora sim, que o Senhor, em seu eterno amor e bondade,
visite. Eu sei que o Senhor já está fazendo isso. A vida de pastor Paulo César, um grande amigo nosso. Tivemos o privilégio e a honra de nos tornarmos amigos. Tenho conversado com ele muito esses dias. Não falei com ele ontem nem hoje, por respeitar esse momento em que o Senhor tomou Nilma para si. E que o teu Espírito Santo, Deus, possa consolar a vida do teu servo e de tantos outros que perderam seus entes queridos. E nós sabemos que a morte do cristão é a volta para o lar celestial, é a volta para casa. Enquanto isso não acontece com nós, os vivos, Senhor, queremos nos aproximar de Ti e sermos beneficiados pela Tua graça e Tua bondade e aproveitarmos aqui, enquanto temos a Bíblia em nossas mãos, para dela nos deleitarmos e para dela nos alimentarmos. Fala conosco, fala aos nossos corações. Eu te apresento também todos os irmãos da Igreja Presbiteriana da Reforma aqui em Capim, a minha vida e as demais pessoas que estão nos vendo e que irão nos ver depois pelo YouTube. Toma a tua direção. Muito obrigado, é a nossa sincera oração em nome de Jesus. Amém. Josivan, Deus te abençoe, Josivan. Queridos, vamos lá então começar, né? Eu queria ler o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 12, onde a palavra de Deus nos diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O outro texto é Romanos capítulo 6, versículo 2. De maneira nenhuma nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? O apóstolo Paulo faz aqui uma pergunta. Olá, Israel Batista, tudo bem? Deus te abençoe. Então o apóstolo Paulo faz aqui uma pergunta e nos deixa mais a par ou dentro desse assunto e desse tema em que eu até acho que para muitos cristãos que não são reformados, isso é um tema polêmico. É polêmico porque aqueles que não são reformados e que, por sua vez, alguns deles não obtiveram por dois motivos. Ou não tiveram uma doutrina sólida na sua igreja, ou o seu pastor dava a doutrina e esse crente não... Culpando aqui, às vezes, o pastor, né? Às vezes o pastor dá a doutrina, mas os membros não vão. E muitos deles, por não terem aprendido isso, então muitos crentes, eles não aceitam a doutrina de que todos nós, mesmo que crentes, somos pecadores, miseráveis, temos uma natureza decaída, somos totalmente deformados em conformidade com o nosso Deus, embora a gente fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, mas essa imagem e essa semelhança, ela já não existe mais como era a de Adão lá no Éden. Por isso que eu discordo de uma canção que diz que nós somos puro ouro de Ofir, nós não somos nada de ouro e nem nós refletimos a imagem do Senhor mais. Essa canção está quebrando esse mandamento da queda. É como se a gente não tivesse caído, o que essa canção expressa, né? Então, essa doutrina da queda do homem, do pecado e de seu castigo, tem três: a queda, o pecado e o castigo. Ela é muito importante para nós, para que eu e você, a gente possa conhecer e reconhecer que nós somos míseros pecadores nas mãos de um Deus irado. Olá, Joedna, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Então, mesmo que a gente seja eleito, predestinado, lavados e redimidos pelo sangue precioso de Jesus, amém, glória a Deus. Antônio Pedro,
Reverendo Pedro, Deus te abençoe, Calvino, mesmo que a gente seja lavado e redimido pelo sangue de Jesus, nós ainda somos míseros pecadores. Desgraçados pecadores que, como disse alguém, se não fosse tua mão, Senhor, onde andaria eu? Então, por que isso? Porque a queda nos tornou assim. Porque o pecado que entrou através de Adão em nossas vidas, ele ainda não saiu. Nós só vamos voltar a ser imagem e semelhança de Cristo quando a gente receber aquele corpo incorruptível que Paulo fala. Que isso só vai acontecer na segunda volta de Cristo, quando nós, os vivos, forem arrebatados e os mortos em Cristo forem ressuscitados. Enquanto isso não acontecer, nós continuamos com a natureza decaída, com a natureza deformada, suja, pecaminosa. Eu estou aqui com as institutas nas minhas mãos, as institutas da religião cristã, chamada de institutas de Calvino, e Calvino diz nas suas institutas que até a nossa santidade é pecaminosa, porque o homem é mau, tornou-se mau. As Sagradas Escrituras, ela aponta para nós, ela nos relata que só existe um que é bom, e esse um é Deus. Então, diante disso, a nossa confissão de fé, ela nos diz o seguinte, Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 17, informa-nos que tomou o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, não foi um pedido, mas foi uma ordem que Deus deu a este homem. E disse, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. É o primeiro não encontrado na Bíblia. Não comerás, porque no dia em que dela comerás, certamente morrerás. Ora, havia uma promessa e um desígnio de que o homem seria eterno. E Deus deu uma ordem, um decreto, um estatuto, um mandamento. Os mandamentos não começam lá no decálogo que Deus entregou a Moisés. Os mandamentos de Deus já começam aqui. Porque Deus disse, olha, não coma. Dela tu não comerás. Se você se ele deu a ordem para você não comer, isso é um mandamento, e é um mandamento de Deus. E esse mandamento, ele continua dizendo que a queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva, consistiu exatamente na desobediência. Não foi pelo fato dele ter comido um fruto, que a Bíblia não revela o nome do fruto. Poderia ter comido qualquer outra coisa, até beber água. Se Deus tivesse dito, não beba da água. O que está inserido aqui é o ato de desobediência, porque Deus disse, não coma. Deus deu uma ordem a eles, pediu para eles não comerem do fruto. Então, o problema aqui, o pecado original aqui foi o ato de desobedecer a uma ordem que emana do próprio Deus, pois foi o próprio Deus que falara frente a frente com Adão e disse, não coma desse fruto. E eles então decaíram do seu estado original em que foram criados, em que Deus o criara, e as consequências da desobediência, porque eles não obedeceram a Deus, se estenderam a toda a humanidade. Toda a humanidade. Boa noite, Bartô. Aí assistindo a gente aí lá, eu acho que ele deve estar
na cidade de Uruaçu, em Goiás. Josival Araújo, Deus abençoe, boa noite. Então, as consequências da queda continuam a manifestar-se até hoje por meio da constante inclinação do. Como eu disse já anterior, o homem não é bom. Toda bondade do homem é pecaminosa, porque o homem está inclinado para o mal. E o texto que nós lemos em Romanos, capítulo 6, versículo 2, não, é Romanos capítulo 5 e o versículo 12 diz: portanto, da mesma forma como entrou no mundo por um homem e pela morte e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Todos. Não há distinção. Todos. Todos. E aqui quando eu falo todo, irmão Tonhê, Deus abençoe, irmão Tonhê, boa noite. Carlos Ponte, Deus te abençoe. E quando a Bíblia fala aqui em Romanos que todos pecaram, está incluso crianças, pré-adolescentes, jovens, adultos, todos pecaram, todos. E por causa dessas consequências da queda, sendo assim, por causa do pecado, a ira e o castigo de Deus permanecem sobre os filhos da desobediência. Paulo escreveu isso lá em Efésios capítulo 2, dos versos de 1 a 3. O castigo está sobre os filhos da desobediência. Porque os homens se inclinam para desobedecer. É mais fácil desobedecer do que obedecer. Então, essa ruína espiritual, Carlos Ponte, em Barueri, São Paulo. Paz do Senhor, primo. Deus te abençoe, meu irmão. Então, irmãos, os nossos primeiros pais, que nós chamamos de Adão e Eva, o que é que acontece? Sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, Deus os colocou lá no Jardim do Éden, deu tudo a ele para ele... Ah, rapaz, Carlito lá de aliança, né, meu irmão? Deus te abençoe. Então, os nossos primeiros pais tiveram a liberdade de fazer tudo lá no Éden. Mas Deus disse, agora, isso aqui você não pode fazer. Mas o que foi que eles fizeram? Então, como representante legal, não é? Eles, pela tentação de Satanás, transgrediram o mandamento de Deus, comendo do fruto proibido, e por isso caíram do seu estado de inconsciência em que foram criados, do seu estado natural, do seu estado original, daquilo que eles foram criados como imagem e semelhança de Deus, disso eles caíram. Por isso nós não somos mais originalmente a imagem e semelhança de Deus. É por isso que nós não refletimos a imagem do Senhor. É por isso que nós não somos tão especiais assim, certo? Embora nós sejamos nação santa, povo eleito, nação adquirida, tudo isso, mas nós somos agora, por natureza divina, pecadores decaídos do estado original e da graça soberana de Deus. O que nós agora enfrentamos e precisamos e carecemos e dependemos dela para viver é da graça soberana de Deus, porque Paulo disse que aonde abundou esse tal de pecado, superabundou a maravilhosa graça de Deus. Porque o pacto sendo feito com Adão, Deus, quando fez o pacto com Adão, como um representante legal da humanidade, não para si mesmo, mas para toda a sua posterioridade, de todo o gênero humano, descendente dele, por geração ordinária, esse homem, esse Adão, ele pecou e nele caiu com ele naquela primeira transgressão, naquele primeiro pecado da humanidade, no primeiro estado original em que o homem estava e caiu. Ali ele desobedeceu
ao Deus que o criara e que o colocou no jardim para ser o representante de toda a humanidade. A queda levou o homem, a queda levou a humanidade, a queda levou toda a natureza a um estado de pecado e de miséria. Foi isso que, boa noite, Edilson Santos, foi isso que o pecado fez ali no Éden. Nos colocou no estado de decaído. É por isso que o homem, morto em seus delitos e seus pecados, não tem a mínima e possível condição de ir a Deus. Não tem, não tem, não tem. Só vai a Deus Cristo Jesus. A palavra de Deus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Ninguém por si só vai a Deus. Ninguém toma a decisão de ir a Deus. Essa decisão vem de Deus, provém de Deus, que corre, que vai atrás, que busca o homem que caiu no seu pecado, na sua desgraça, que está lá prostrado. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que o homem está morto em seus delitos e em seus pecados. E é Deus que vai atrás dele. É Deus dele. Por isso que há aquele texto nas Sagradas Escrituras que diz que o Pai procura. Não sou eu que procuro adorar a Deus. Isso foi implantado dentro de mim. Foi Deus que foi me procurar. Eu, no meu estado de miséria, no meu estado de pecado, decaído. O Salmo 40 diz que eu estava dentro da lama, Salmo 40, e Deus foi lá e me resgatou. Por isso que a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão. Deixa eu citar o texto correto. A Bíblia diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores para que o adorem em espírito e em verdade. Não é o homem que procura. Não foi o homem que foi procurar Deus. E isso a gente vê já desde aqui do Éden. Porque quando Adão pecou, o que foi que Adão fez? Alguém pode me responder aí? Pode digitar aí? O que foi que Adão fez quando pecou? Adão foi se confessar? Foi dizer a Deus que tinha caído? Alguém pode escrever aí o que foi que Adão fez quando ele pecou? Primeira coisa que ele fez? Se escondeu, irmão. Adão se escondeu. Deus atrás de Adão. É Deus que vai atrás de Adão e diz, Adão, onde tu estás? Se escondeu. Muito bem, Carlos. Escondeu-se. Pois é. Então, não é o homem que vai atrás de Deus. E isso, queridos, ainda hoje é assim. Quando alguém peca, quer encobrir o seu erro, quer se esconder de Deus, quer colocar a culpa em alguém do mesmo jeito dos nossos primeiros pais. Por quê? Olha o que é que diz aqui a confissão de fé. Diz, nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram ao comer do fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, Deus permitiu esse pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Ou seja, muito bem, alguém disse aí, né, Santos, o homem quando pecou teve vergonha e se escondeu. E aí o que é que acontece agora? Deus, né, Deus, para a sua própria glória, porque o homem foi criado para a glória de Deus, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. É assim que diz a primeira pergunta do breve catecismo. Qual é a finalidade principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo dele para sempre. Então Deus vai atrás do homem para restaurar o homem, para restaurar a minha vida, a sua vida, para nos lavar, para nos limpar, para nos purificar. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, é isso que acontece nesse estado em que o homem estava decaído. A segunda pergunta aqui do breve catecismo, da confissão de fé, digo,
Por esse pecado, eles decaíram de sua retidão original, daquilo que ele era original. José Fernando Pinto, boa noite, meu irmão, Deus te abençoe. Daquele estado original que eles estavam, eles originalmente perderam toda comunhão com Deus. Toda e qualquer comunhão com Deus, eles perderam. E foram inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades. Todas. Do corpo, da alma, da mente, dos seus pensamentos. Tudo. Tudo dele foi caído. Contaminado. O homem chegou à estaca zero. O Salmo 40 diz que ele ficou no lamaçal do pecado. Totalmente decaído. Em sua vergonha, como o irmão escreveu aí. O homem em si mesmo, ele não pode se levantar, ele não pode vir a Deus. O livre-arbítrio, ele é caído por terra aqui, porque o homem está morto em seus delitos e seus pecados, e quem está morto não tem vontade, não faz nada. Então, se não for Deus que vai lá levantar o homem, curar o homem, sarar o homem, buscar o homem está perdido. Essa atitude é de Deus, esse planejamento é de Deus, está no coração de Deus, é uma ideia de Deus, porque o pecado atingiu toda as faculdades do homem, mental, física, emocional, sentimento e vontade. A terceira pergunta diz: sendo eles do tronco de toda a humanidade, o delito de seus pecados foi imputado também a seus filhos, na mesma morte e em pecado. Ou seja, quando o homem caiu e pecou e ficou morto, todos os filhos dos homens, ao nascerem, nascem mortos para Deus. Nascem e são criados em pecado. Foi assim que o salmista disse: eu fui concebido, eu fui gerado em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. E eu volto a dizer aqui que há muitos crentes que têm dificuldade de entender que uma criança recém-nascida tem pecado. E eles não entendem que Romanos capítulo 5 e o versículo 12 diz que todos pecaram e se afastaram de Deus. A Bíblia diz que o nosso pecado é quem faz divisão entre nós e o nosso Deus. E é Cristo Jesus que faz a ponte, a ligação, o elo, é o caminho, é o meio pelo qual a gente se liga a Deus, se chega a Deus, porque nós somos tocados pelo Espírito Santo de Deus para se voltar para Deus ou para irmos até Deus. A quarta pergunta diz assim: dessa corrupção original pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo bem e inteiramente inclinados a todo mal, procedem todas as transgressões que existem atual. Todas as transgressões. Eu e você, nós somos decaídos, miseráveis. Uma vez, eu já escutei muito isso. Eu morava em Timbaúba e eu escutava muito isso. Crentes que foram criados no Evangelho, foram criados na igreja, o pai e a mãe crente, ele foi criado, e aí ele chega a uma determinada idade e alguém faz uma pergunta que... Essa pergunta... Boa noite, Alexandre. Deus te abençoe. E essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Você já se desviou? E essa pessoa vai: nunca me desviei. Preste atenção no que isso é muito interessante. Se você quiser, você pode até copiar. Filhos de crente. Então se faz a pergunta: você já se desviou? Não, eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Ou me permita a expressão que eu vou falar dentro dos canos da Bíblia. Você é um miserável. A gente se desvia da presença de Deus todos os dias. Nós nos desviamos, nós somos adúlteros espiritualmente e nós adulteramos contra Deus todos os dias por causa da queda e do pecado original.
É por isso que nós precisamos da graça de Deus inteiramente todos os dias, todos os momentos de nossas vidas. Porque aconteceu um acidente conosco e acidentes eles deixam marcas e essas marcas elas não saem, deixam cicatrizes. São marcas que ficaram, que somente quando a gente for receber o corpo incorruptível é que essa marca que o pecado original deixou na vida do crente, ela vai sair. Gênesis vai dizer, irmãos, que o desejo da mulher é para o homem, que a mulher vai agora vai sofrer mais dores para ter o parto, que o homem vai comer agora do suor do seu salário. Tudo foram consequências do pecado. E que, como eu li aqui na nossa confissão, esses pecados, eles continuam, essas transgressões, ou o resultado dessas transgressões, elas continuam até hoje. Por isso que Paulo disse que no mundo, tribulações, vamos sofrer. Ora, se você olhar para Jesus, Jesus sofreu por causa do pecado do homem. Porque ele se fez homem e habitou entre nós. E como ele se fez homem, ele passou o sofrimento como os outros homens aqui. Então aconteceu um acidente. Os nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e a tentação de Satanás, pecaram, comendo do fruto proibido. E com isso, esse acidente se tornou uma marca que mora dentro de nós originalmente. Irmãos, quem foi que nunca cometeu uma mentira? E como é que a Bíblia chama isso? Quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. A Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Domingo eu preguei um texto sobre Gênesis capítulo 18 e lá há um diálogo entre Deus e Abraão vai dizer, mas Senhor, tu vai destruir a cidade se tiver 49 justos, e se tiver 45, e se tiver, depois ele cai para 30, para 20, e Deus disse, se tiver 45 justos eu não destruo, se tiver 40 justos eu não destruo, se tiver 30 eu não destruo, se tiver 35 eu não destruo, se tiver, irmãos, porque nós ainda continuamos como pecadores sobre a face da terra, por causa do acidente, da desobediência entre Adão e Eva lá no Éden. E aí nós ficamos caídos. A nossa sorte, e devemos glorificar a Deus porque houve o plano de Deus para nossas vidas. Segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido de permitir esse pecado e havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Romanos capítulo 11, o versículo 32 nos dá esse recado aqui. Romanos 11, 32, ele diz aqui, pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Todos nós estamos debaixo da desobediência para permanecermos debaixo da ordem divina de Deus. E entendemos que nós precisamos de Deus. Você quer ver um exemplo? No mundo há 7 bilhões de seres humanos. São 7 bilhões de seres humanos que pronunciaram nos últimos 60 dias o nome de Deus. São 60 bilhões de pessoas que ficaram de joelhos por causa de um vírus que Deus permitiu. Que Deus permitiu. Porque não acontece nada debaixo dos céus que Deus não permita. Romanos está dizendo isso aqui. E tudo isso é por causa do pecado. Do pecado. Porque o pecado trouxe uma consequência terrível. Terrível. O homem não foi criado para morrer. Note que o texto vai dizer, olha, se você comer do fruto, certamente morrerá. Se ele está dizendo isso, é porque se ele não comesse do fruto, ele não morreria.
Por esse pecado eles decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus e assim se tornaram mortos em pecados e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades. Gênesis capítulo 3, versículo 17, Jeremias 17, versículo 9, Romanos capítulo 6, dos versos 6 a 14. A queda nos deixou corrompidos. Agora, para a gente se limpar, precisamos obedecer o chamado da graça irresistível e sermos, se Ele quiser, nos lavar com o seu precioso sangue. Qual foi então a extensão? Sendo eles o tronco de toda a humanidade, o delito de seus pecados foi imputado aos seus filhos. O pecado que nós cometemos, ele é transmitido para os nossos filhos. Nossos filhos já nascem em pecados. Por isso é que nós praticamos o batismo aos nossos filhos para o conduzirmos ao seio da aliança do pacto da graça e ensinar a eles que eles são pecadores porque alguém pecou antes de nós. E ensinar a ele o caminho, a verdade e a vida. Ensinar que eles precisam das Sagradas Escrituras e quando adultos eles precisam fazer a sua confissão de fé, confessando com seus lábios que Cristo é o Senhor de suas vidas. Ô Ciele, pega um copo d'água ali para mim, Sam. Em quinto lugar, irmãos, houve as marcas deixadas pelo pecado, dessa corrupção original pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo o bem e inteiramente inclinados a todo o mal que procedem todas as transgressões atuais. Esta corrupção da natureza persiste durante esta vida naqueles que são regenerados e embora seja ela perdoada, seja a nossa corrupção perdoada e mortificada por Cristo, não é? O lavar do sangue de Cristo em nossas vidas, embora sejamos salvos, todavia, tanto ela, as corrupções, como os seus impulsos são real e propriamente são pecados. Romanos capítulo 7, versículo 15 a 23. Porque Paulo vai dizer que aquilo que a gente não quer fazer, a gente faz. Nós somos impulsionados ao pecado. Obrigado. A nossa vida, ela é uma vida pecaminosa. Por isso é que nós precisamos diariamente da graça de Deus, de nos alimentarmos da palavra de Deus, de fazermos constantes orações ou orarmos sem cessar. Boa noite, Sudenberg. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, querido. Orar sem cessar, estar vigiantes para não cairmos mais em tentação. Porque os nossos sentimentos, as nossas faculdades, os nossos desejos, eles foram atingidos pelo pecado. E isso, a confissão de fé diz que isso é extremamente perigoso. Extremamente, ao nível máximo total, é um perigo para o crente. Quando ele... O perigo constante do crente, irmãos, é quando ele para de ler a Bíblia, ele está correndo um sério risco na sua vida espiritual. Há quem chame isso de esfriamento espiritual. Quando ele para de orar, de ter comunhão com Deus, é um perigo terrível. Porque todo pecado, tanto o original como o atual, aquele pecado de antes e o pecado de agora, sendo a transgressão da justa lei de Deus, e ela, contrário, torna pela própria natureza culpado o pecador, e por essa culpa ele está sujeito à ira de Deus e à maldição da lei. O que eu já escutei tanta gente dizer, rapaz, mas eu vou fazer tal coisa porque eu mereço. Você merece o inferno.
Você merece a sepultura, você merece a morte, porque você está debaixo da ira de Deus. Devemos dar graças a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por causa da graça e de Jesus que nos substituiu na cruz. E assim sendo, nós somos alcançados pela graça irresistível de Deus, e a ira de Deus que era para cair sobre nós, ela caiu sobre Cristo na cruz. Tanto é que ele vai dizer lá, Deus meu, por que me abandonaste? Tem um momento na cruz, irmão, que Cristo vai dizer assim, Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Sabe o que Calvino vai dizer, irmão? Calvino vai dizer nas suas institutas, nas institutas da religião cristã, que porque não foi um delito leve, não foi um pecado simples. Eu já vi tanto crente miserável dizer, não, mas foi uma mentirinha santa, sangue de Cristo tem poder, irmãos. Calvino vai dizer porque não foi um delito leve, mas foi um grave crime contra Deus. Eu faço uma pergunta a você. Quando um cidadão comum, ele comete um crime, o que é que lhe acontece? Punição, cadeia, condenação. Condenação. O homem comete crime quando ele peca contra Deus. Calvino vai continuar dizendo, mas foi um grave crime, e o que Deus tão severamente o castigou. Qual foi o castigo que Deus deu? Expulsou-os do jardim. E tem mais, e colocou 2 anjos para que, se ele quisesse voltar, os anjos o impedissem eles de o voltar. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que pela minha própria natureza eu não volto para Deus. Eu não tenho desejo de voltar para Deus, porque esse desejo foi corrompido pela desgraça do pecado. Eu só vou a Deus, eu só leio a Bíblia, eu só busco a Deus, eu só oro porque o Espírito Santo me convence da justiça e do juízo. Porque era a graça de Deus que abundou, que superabundou, onde abundou o pecado, ela está sobre mim. Porque a Bíblia diz que eu agora sou templo de Deus e morada do Espírito Santo. Mas, se não fora isso, jamais eu queria voltar-me para Deus. Olha mais o que é que Calvino diz aqui. Calvino diz que é preciso que consideremos a respeito da queda de Adão qual é a espécie de pecado que lança a horrível vingança de Deus em nossas vidas. Foi o que Deus fez com Jesus, colocou na cruz para que eu e você pudéssemos voltar para o jardim do qual Adão e Eva foi expulso. O caminho para eu passar pelos 2 anjos que estão na porta do... Eu só posso voltar e passar no meio daqueles 2 anjos para entrar de novo no jardim, porque Cristo suportou a ira desse Deus vingativo. Calvino diz, é pueril que tenha sido recebido por estar relacionado com a impertinência da gula, do comer, sabe, do querer mais. Você tinha tudo, você tem tudo, mas você sempre quer mais. Porque o homem tinha tudo ali no Éden. Quis desobedecer a Deus. Eram todos os delitos e muitos desejavam, bem como na feliz fecundidade daquela terra, não se disporia para a suntuosidade apenas da abundância, mas também de variedade. O próprio nome árvore do bem e do mal mostra que o fim desse preceito era que feliz está ao mais alto capudez. Adão teria provocado sobre si a ira de Deus.
Por certo, um outro escritor muito antigo disse, o nome dele é Agostinho, não faz mal a sido o início de todos os males. O homem é mau, perverso, pecaminoso. Sabe o que foi que Martinho Lutero disse? Que o nome dele era pecado e o sobrenome dele era pecado. E é isso que nós somos, pecadores, miseráveis, que precisamos todos os dias confessar a Deus os nossos pecados, para cairmos na graça de Deus, para que Deus nos livre do mal e das consequências desses males que cometemos todos os dias. Todos os dias nós traímos Deus, todos os dias nós nos desviamos. A ideia de quem não é reformado é que a pessoa só se desvia quando sai da igreja, quando deixa de ir para a igreja, quando comete delitos e pecados infames. Não, tem muita gente que está desviada dentro da igreja. Tem muita gente que é um dizimista fiel, mas é desviado. É um bom pai, mas é desviado. É um bom filho, mas é desviado. Na série de mensagens que eu estou pregando todos os domingos, vai ter uma das mensagens que eu vou pregar sobre honrar, sobre o 5º mandamento. Honra teu pai e a tua mãe. E muitos pais dão essa ordem aos filhos, mas esquecem que eles também são filhos. Outro detalhe interessante aqui, irmãos, relacionado a pecado e olhando para a originalidade dos escritos sagrados é que muitas vezes nós observamos a Bíblia e lemos a Bíblia e adoramos a Deus com a Bíblia aberta, mas a gente olha para o texto bíblico para enxergarmos os pecados dos outros, quando na verdade isso torna-se um pecado duplo. Porque nós devemos ler a Bíblia para reconhecer o nosso próprio pecado. Você quer alguns textos aqui? Eu vou lhe dizer. Paulo, escrevendo na sua carta de 1 Coríntios, capítulo 11, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse mesmo Paulo, ele também diz: tem cuidado de ti mesmo. Isso começa lá em Levítico, capítulo 5, que o homem que não olha para o seu pecado, ele comete transgressão e ele peca contra Deus. Então, dentre tantas e tantas as coisas pelas quais nós devemos viver dentro do elo de ligação, porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, porque a queda construiu isso, quem vai desconstruir isso é aquele que é o único mediador entre Deus e os homens, chamado de Jesus Cristo, o homem. Ele veio à terra para nos levar até Deus, para levar as nossas petições a Deus. Ele é quem faz a ligação, o elo entre nós e o nosso Deus. Essa separação que tínhamos, construída pelo pecado, Cristo agora fez essa separação. E como é que nós nos aproximamos de Deus e nos parecemos com Deus e prossigamos a conhecer a Deus como? Em primeiro lugar, irmãos, eu já disse aqui, mas eu vou citar de outra forma. Em primeiro lugar, lendo a Bíblia todos os dias. Aí aqui tem vários textos. Josué capítulo 1 vai dizer que devemos meditar na palavra do Senhor dia e noite. Salmo 1 diz que a gente deve meditar na palavra do Senhor dia e noite. Neemias capítulo 8 diz que a gente deve meditar na palavra de Deus dia após dia. E aí vai. Outro fato de a gente nos aproximar de Deus e nos desviarmos do pecado, ainda que seja por alguns instantes para nos aproximarmos de Deus, é através de uma oração que a Igreja Reformada ela denomina de oração de contrição. Os Salmos está recheado dessas palavras, dessa liturgia e desse tipo de oração. É você confessar a Deus. Adão não confessou.
Mas o salmista Davi nos ensina que nós devemos dizer a Deus: Senhor, eu pequei contra ti. Eu sou um pecador e careço da tua graça, careço da tua misericórdia, eu careço do teu perdão. Paulo também afirma, irmãos, que ao ensinar que pela desobediência de um homem todos tenham sido perdidos em seus estados. Romanos capítulo 5, versículo 19. Contudo, cumpre notar também que tanto o primeiro homem, renunciado à autoridade de Deus, não apenas fora pego pela sedução de Satanás, mas por desprezar a verdade, também se curva a mentira. E certamente desprezado o verbo de Deus, afasta-se toda a reverência, uma vez que em nada mais consiste sua majestade entre nós, nem permanece íntegro o seu culto, senão enquanto dependemos da sua palavra. O que é que ele quer dizer aqui? Sabe o que Calvino quer dizer aqui? Que aquilo que todo culto reformado, de uma boa liturgia reformada faz. Depois da leitura bíblica, depois dos cânticos com salmos e hinos e cantos espirituais, o crente é convocado a ler um texto das Sagradas Escrituras que o convide a se arrepender do seu pecado para que Deus, no momento de contrição do seu coração, do homem, Deus receba o nosso culto individual. Precisamos cultuar a Deus, regenerados, convertidos, para que Deus, Ele receba o nosso culto. Nessa série de mensagens também vai ter um domingo que eu vou pregar sobre como o seu trabalho tem glorificado e tem servido para cultuar a Deus. Porque o pecado fez com que manchasse até o nosso culto a Deus. Irmãos, tem gente que ora. Orar é pecado? Claro que não. Há incentivos inúmeros na Bíblia para orar, mas tem gente que ora com a incentivação errada. Ler a Bíblia claro que não você precisa ler a Bíblia, mas há quem, eu já citei aqui de uma outra forma, há quem leia a Bíblia de uma forma errada. Alguém disse, eu não lembro quem, disse assim: lendo a Bíblia eu encontrei muitos erros, mas eu encontrei muitos e muitos erros, todos em mim. Você tem que ler a Bíblia para você se corrigir, para você que está desviado voltar para o caminho, porque nós nos desviamos da presença de Deus todos os dias e todos os dias nós precisamos voltar para o caminho para prosseguir em direção ao Senhor que nos criara e que nos fez para a sua própria glória, para o seu louvor e para poder fazer aquilo que está... Deixa eu ler esse texto aqui que está na minha mente. Para fazer aquilo que está no Salmo 108. De todo o coração. Engrandecer a Deus, porque a ira do pecado que era para cair sobre mim, sobre você que está me vendo, caiu sobre Cristo e Ele nos salvou. Ele nos resgatou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então precisamos, como crentes resgatados das garras de Satanás, louvar a Ele pelos seus feitos em nossas vidas. E porque agora, depois que a gente caiu, Cristo pegou em nossas mãos e nos levantou e nos colocou de pé. Olha o que diz o Salmo 108. Ele diz assim, ó: meu coração está firme, ó Deus, eu cantarei louvores e louvarei, ó glória minha. Acordem
harpa e lira. Despertai da alvorada. Eu te darei graças, ó Senhor, entre os povos cantarei louvor entre as nações, porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus e a tua fidelidade alcança as nuvens. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, estende-se a tua glória sobre toda a terra. Salva-nos com a tua mão direita, responde-nos para que sejamos libertos, aqueles a quem amas. Do seu santuário, Deus falou: no meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade pertence a mim, e Manassés também, e Efraim é o meu capacete e Judá o meu cedro. De boas palavras transborda o meu coração. Então, para Deus e reconhecer o nosso pecado e a nossa vida pecaminosa diante de Deus. O que muitos crentes fazem, eu não quero nem dizer outras pessoas, o que muitos crentes fazem é, ao invés de olhar para si, para o seu pecado, para o seu estado de... A Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina totalmente diferente, já que você foi caído, houve uma queda, um pecado e um castigo. É redenção, graça e salvação através de Jesus para minha e para a sua vida, para aqueles a quem Deus elegeu e escolheu. E que Deus aplique essas palavras em nossos corações e que possamos entender, assim como diz Paulo, assim como disse Calvino nos Institutos, o pecado não é tão simples assim. Não é tão... Que todos os dias nós precisamos de nos reconciliar para com Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e aplique sua palavra em nossos corações. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, nosso muito obrigado, Deus, pelo dom da vida. Muito obrigado por ter escrito o nosso nome no livro da vida, perdoado os nossos pecados, nos lavado com o teu sangue. E obrigado por nos deixar os teus escritos para a gente entender que carecemos de ti, que somos pecaminosos, que merecíamos o inferno, mas por graça ganhamos os céus, a glória e a tua salvação. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus nos abençoe, irmãos. Próxima quarta-feira, se assim o Senhor Deus nos permitir, lição de número 7, o pacto que Deus fez com o homem. A base é Gênesis capítulo 17, e a partir do versículo 7, o pacto que Deus fez com o homem para o introduzir de volta ao lar, de volta para a graça, e que assim Deus nos abençoe. Tenha você e eu, a todos, uma boa noite, em nome de Jesus. E lembre-se, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. Boa noite, em nome de Jesus.